E hoje, especificamente, eu vou entrar no próximo tema, né? Dentro dos. Esse é o quarto yama que eu estou entrando. Então, o tema especificamente hoje eu vou falar sobre o Brahmacharya, né? A chamada dessa aula ela é por aquele estabelecido no desapego de suas fantasias, o vigor é ganho, né? Brahmacharya. De novo, por aquele estabelecido no desapego de suas fantasias, o vigor é ganho. Na verdade, no título original, né, eu quis colocar o desapego de suas fantasias para não ficar tão gritante, né, para quem vê a chamada, mas na realidade o Sutra 1.38 do Patanjali, ele fala que esse sutra é por aquele estabelecido na castidade, o vigor é ganho. Né? Só acontece que ao explicar sobre castidade, Brahmacharya ele vai falando que é a construção das fantasias, né? Então, das nossas várias fantasias e autoindulgências, onde a gente vai dando muita força para os nossos apegos e desejos. Então, é nesse sentido que eu quis colocar o título, né? Por aquele estabelecido no desapego de suas fantasias, o vigor é ganho. O vigor é ganho por um sentido muito simples, porque a pessoa vai tendo mais foco com a própria energia. Ela não vai desperdiçando energia com tudo, né? Então, é nesse sentido, né? Iniciando, pessoal, então, esse aprofundamento sobre esse tema do Brahmacharya, sobre esse niyama, eu vou dar uma definição aqui inicial, tá? Brahmacharya, né? Ver os outros como seres espirituais primeiro e não como objetos sexuais. Né? Então, quando a gente vai falar então de Brahmacharya, nós já estamos falando de uma questão da mudança da nossa visão perante o outro. Né? Quando a gente observa na nossa atual cultura, eu não sei como vocês veem, mas a nossa cultura é uma cultura hedonista, né? É uma cultura que cultua muito o prazer efêmero, o prazer imediato, né? Há autores, né, que tocam nisso, né? Por exemplo, o Balme, né, quando ele vai falar sobre o conceito de amor líquido, ele vai falando que a gente vai vivendo atualmente uma cultura de impulsividade. E aí, nessa cultura de impulsividade, quando se toca num assunto tão amplo, né, como a questão da sexualidade, dos relacionamentos no âmbito da sexualidade, é muito comum essa questão e essa prática, né, dentro de alicerçado numa cultura hedonista, de a gente objetificar o outro, né, ver o outro como um produto, ver o outro como um objeto que vai suprir as minhas necessidades, os meus desejos. Então, a primeira coisa que o brahmacharismo está aí na minha forma de entender, é para restabelecer um olhar do sagrado, né, perante o outro. Então, assim, ver o outro como um ser espiritual e não como objeto sexual, é já instalar uma prática do sagrado. Né? Eu vejo nesse primeiro ponto, até mesmo quando fala ver o outro como ser espiritual, não como objeto sexual, isso não significa, isso que fica bem importante, que não significa que a pessoa, o praticante, ele não possa ter a sua vida sexual, né? Ele não possa ter ali a sua relação afetiva, onde há desejo, onde há tesão, onde há esse tipo de coisa. Quando fala de brahmacharismo, não é disso que nós estamos falando, ok? Especificamente. Nós só estamos falando assim que é a questão de mudar a própria visão. Né? Ao invés de olhar o outro como um objeto sexual, a gente entende que esse outro também é um ser em evolução. E isso a gente pode fazer com os nossos parceiros, com as nossas parceiras, né? De não perder essa dimensão do sagrado do outro. Numa cultura hedonista, como a gente vive, a gente vai perdendo, né, essa questão de ver o outro como sagrado. Então, o que é comum nesse tipo de prática, né? Eu vou objetificando a minha relação com as coisas e com os outros, consequentemente. Então, cultivar essa visão de um ser como um ser espiritual é não perder essa dimensão, né? Aí depois fala, né, castidade ou brahmacharya não significa necessariamente abstinência, mas inclui uma necessidade
de uma tensão consciente e saudável e controle da energia sexual, né? O que ele está querendo falar assim é uma questão de controle, né? Não um controle no sentido de repressão, mas de consciência dessa energia sexual. A gente, à luz da yoga, a gente estuda dois dos passos do caminho óctuplo do Patanjali, é justamente pratyahara, retração de sentidos, e dharana, concentração, que vai levar a dhyana, meditação. O yogi, ele tem a prática de observar a sua própria mente, como ela se manifesta, e como ele se relaciona com os seus sentidos e com o mundo à sua volta, né? Nós podemos perder energia de muitas formas. Você pode perder energia pelo seu sentido visual, né, distraído demais, a sua mente super distraída, né? Obviamente a gente também perde energia com as nossas impulsividades e com os nossos descontroles, principalmente a sexual, onde é uma energia que ela é uma energia é uma energia muito poderosa e ao mesmo tempo é uma energia que ela é muito vital, né? E se ela não é bem conduzida e canalizada, a gente desperdiça essa energia. Então, quando fala, né, que é uma questão não de abstinência, mas de uma atenção consciente e saudável controle da energia sexual, é assim, é para onde que você está jogando a sua energia. Como que você joga essa energia? Né? Para quem, com quem, em que momento, em que contexto. Quando a prática é até ao contrário, quando a pessoa ela vai encorajando cada vez mais os seus desejos e apegos, aí vamos falar assim nessa questão do campo sexual, é muito comum você ver um indivíduo, seja homem, seja mulher, numa configuração desse desperdício, né? Porque a pessoa não tem foco, né? A energia vaza para muita gente, para muitas relações, a mente sempre muito confusa, tentando administrar tudo isso, esse mundaréu de desejos, de apegos, né? E o resultado disso com o tempo e gerando entorpecimento, né? A baixa da energia, que é um dos grandes obstáculos, né, para a nossa prática, né? Para a gente conseguir realmente ter uma prática disciplinada, sustentar uma rotina de meditação. Se você não tem energia no sistema, isso não acontece, né? E aí eu vou comentando aqui mais, no Sutra 1.30, 2.30, o Patanjali deixa uma visão também mais ampla, né, sobre brahmacharismo, né, ou a castidade. Né? Ele fala assim, castidade envolve abstinência sexual nos planos físico, emocional e vital, e também no mental. Seu cultivo ajuda-nos a livrarmos do que é normalmente uma grande fonte de distração e sofrimento para a maioria das pessoas. E, por consequência, é um problema no processo de realização do self ou do nosso avanço em nosso autoconhecimento. É um problema, né, pessoal? É um problema porque são as nossas distrações, né? É o nosso não foco da energia. Se para pratyahara é retração de sentido, né, você vai focando os sentidos para dentro, com concentração, quando a sua energia começa a vazar para tudo quanto é lugar fora, na verdade você tá cada vez mais desperdiçando, né? E é interessante pensar sempre, né, que no que diz respeito à energia sexual é algo que a maioria de nós tem questões muito fortes ligadas a isso, de apego, de desejo, de ser indulgente, né, com essas nossas próprias necessidades. Então, a pessoa, ela realmente, nessa atmosfera onde ela está sendo indulgente, ela vai perdendo a concentração. E é difícil que uma prática vigore, né? Quando ele fala que isso Quando ele fala que isso tem a ver também, que é um problema no processo da realização do nosso self, porque vai diminuindo a nossa prática de sadhana, né? É mais uma fonte de distração da nossa própria energia.
Por isso que a questão da energia sexual, da sexualidade, é algo que o praticante ele tem que ter para ele muito claro, assim, né? O que fazer, como fazer, com quem fazer, a própria escolha, né? Eu vou falar disso daqui a pouco. Se você realmente vai escolher uma prática celibatária, que existe essa possibilidade, né? Ou se você vai buscar uma prática de um relacionamento, né? Mas um relacionamento que tem essa dimensão do sagrado, que é o que foi colocado desde o início, né? O brahmacharismo é ver, não só é a questão da abstinência sexual, mas é ver o outro também como um ser espiritual, mesmo que você tenha relacionamentos afetivos sexuais, né? Aí eu vou continuando aqui, mesmo mesmo que viva num relacionamento de compromisso com um parceiro, ao cultivar a moderação e a consciência quanto às relações sexuais, a maioria das distrações e dispersões pode ser evitada. Eu quero comentar só uma coisa aqui a respeito disso, até um exemplo pessoal mesmo, né? Eu, na minha prática especificamente, eu já soube assim bem cedo que o caminho do celibatarismo não seria um caminho para mim, né? Inclusive, né, Babas, os Siddhas e Yogis, essa marca dos Siddhas é muito importante. Eles sempre deixaram isso é colocado, né? Os Siddhas, né, no estado de Tamil Nadu, dessa tradição que vem a Kriya Yoga, etc. Os Siddhas, eles sempre foram pessoas comuns do dia a dia, né? Eram homens comuns, homens que tinham família, eram cientistas, eram filósofos, eram poetas, né? Eram pessoas que operavam em meio ao mundo. Então, uma coisa que a gente fala muito na Kriya Yoga, né, embora exista esse caminho, né, do celibatarismo, como eu estou colocando, mas na Kriya Yoga também uma coisa que sempre foi falada, que sempre foi apresentada, é que existe essa possibilidade de uma boa prática em meio ao mundo, né? De você ser um civil, mas ao mesmo tempo você ser um praticante. Você não precisa ser um renunciante para ir para a montanha para ter uma sadhana yoga, né? Uma sadhana de práticas. Você pode fazer isso em meio ao mundo. Então, quando eu soube, assim, né, o que eu estou compartilhando com vocês, quando eu soube desde o início que uma das práticas que eu adotaria seria um não celibatarismo, e sim o que o Yogananda chama de matrimônio espiritual, né? Eu já observava muito, sabe, na minha prática pessoal, o quanto que eu desperdiçava a minha energia pela distração com a sexualidade, seja através de um filme, seja através de ficar desejando, né? Por isso que é importante, nesse sentido, quando o praticante ele entende que ele também busca um tipo de relacionamento estável, é importante ele, segundo aqui uma fala do Satchidananda, e eu endosso essa fala, é importante ele trabalhar a sua consciência, a sua moderação com relação às suas distrações, das suas energias sexuais, né? Porque essa pode ser uma grande fonte de desvio, né, da própria prática e da dispersão da mente. Mas aí, talvez alguns de vocês possam estar se perguntando assim: poxa, Michel, mas eu acho que existe amor livre, poligamia, né, existe vários tipos de prática. Na verdade, existem, né? Eu penso que a alma, a consciência, né, ela vem na encarnação para ter muitas experiências. E existem muitas formas, assim, né? A gente vai experienciar muitas coisas no nosso processo de evolução, inclusive coisas até muito tensas, né? Como a experiência da violência. Tudo isso acaba sendo um background, assim, né? Para o crescimento evolutivo do ser. Então eu entendo que em termos assim de experiência evolutiva, talvez pode ser muito necessário, né? Até as experiências poligâmicas, etc. Mas quando eu falo à luz da yoga, à luz de uma prática, né, onde existe um sadhaki, né, aquele que faz sadhana, aquele que está de fato se conhecendo, aquele que de fato está aprendendo a desapegar das flutuações da mente
manter uma energia concentrada, um foco, né, para aos poucos começar a reconhecer o próprio self. Nesse sentido, aí eu estou falando de uma maneira bem contundente, a nossa distração e dispersão sexual, ela acaba sendo um obstáculo, né? Porque ela está ligada, pessoal, às nossas uma das principais fontes, né, do nosso sofrimento, que são as relações de desejo e apego. Então, no fundo, uma coisa que eu percebo assim, né, que bem lá no fundo, a, essa necessidade intrínseca, vamos colocar natural, do encontro com o outro, ela vem também de uma relação, de uma união com nós mesmos, né? É como se através do outro fosse uma ponte para que eu conhecesse a minha verdadeira natureza. Por isso que eu falo que as duas escolas, né, a escola do celibatarismo, né, ou do Brahmacharya e a escola do matrimônio espiritual, são escolas muito necessárias para a evolução da alma. Você tem que entender qual é a mais adequada para o seu momento. Mas nas duas escolas é desencorajado esse apego aos desejos e os sentidos, né? No sentido assim de você ficar reforçando as suas distrações pelo apego à energia sexual, ao desejo sexual. Por isso que ele aqui é colocado como uma questão de aprender a lidar com ele de maneira mais ponderada, saber o momento certo, né, para canalizar essa energia. É tratak, né, que a gente chama na yoga, é foco, né, é saber o momento onde jogar cada energia. Esse controle, essa consciência, ela vai trazendo saldos, né, positivos para a nossa sadhana. Mantendo energia no sistema, você consegue praticar, você consegue ter ações, energia para ter ações no mundo, ações positivas, né? É mais ou menos, basicamente entrando, né, aprofundando, vai tangenciando essas questões. Depois vai falando mais. Ama-se ao próximo como ama-se ao próprio self, né? É bem parecido com aquela passagem, né? Ama ao próximo como ama a ti mesmo, né? É para não perder essa dimensão espiritual do ser. Como eu falei aqui antes, na relação objetificada, a gente perde a dimensão do sagrado, né? Então você não tem uma relação de amor com o outro, você tem uma relação de um outro que se torna um produto, né? O que é muito comum na nossa cultura, né? Quando um voto é observado incorretamente, né, aí o voto observado pode ser um voto de celibatarismo, um voto de, eu vou ter uma relação de matrimônio espiritual monogâmica, mas aí eu vou super me desperdiçando energeticamente, né? Então aí ele fala, quando um voto é observado incorretamente, existe o perigo de repressão. E dessa forma, perigosos efeitos psicológicos podem vir a acontecer. Deve-se ter o cuidado de não desenvolver... eu vou entrar nisso aqui depois. A questão aqui, pessoal, isso aqui é um ponto também bem importante, assim, quando vai falar assim, né? Quando o voto é observado de maneira incorreta, há perigo de repressão, né? Isso tem efeitos psicológicos. É muito comum a gente ver esses escândalos, né, que a gente vê tanto na Igreja Católica, na verdade se encontra em todas as tradições. Você vai ver isso nas igrejas protestantes ou evangélicas, né? Você vai ver isso nas igrejas católicas, você vai ver isso no budismo, você vai ver isso na yoga, você vai ver em todas as tradições escândalos de, por exemplo, praticantes celibatários que abusam, que estupram, né, que fazem mau uso do poder através da prática da sexualidade. O que o Satyananda está começando a colocar aqui, pessoal, que os nossos votos, eles devem ser feitos com muita lucidez, sabe? A gente precisa se autoconhecer para saber, ter ciência do por qual motivo a gente está escolhendo tal voto. Então, por exemplo, se o indivíduo faz um voto de celibatarismo, e, bem, ele está dentro de uma instituição, dentro de um grupo que essa é a prática, e ele, na verdade, ainda não aprendeu a lidar com a sua energia sexual, transcendê-la, compreendê-la, né? Ele pode estar indo por uma prática de autorrepressão.
E essa autorrepressão pode ir levando a perversidades, né? Pode ir gerando problemas psíquicos, né? Da mesma forma, quando a pessoa faz o voto de ser um praticante que eu coloquei aqui como matrimônio espiritual, né, de ter um companheiro, uma companheira, se ele também se ele também não tem consciência das dificuldades que é uma relação, a pessoa também pode a própria relação afetiva ali pode ser um agente opressor, né? Ou repressor, quer dizer. E isso pode gerar problemas. Então, o ponto que eu queria colocar aqui nesse item é assim: vocês precisam ter muita consciência do momento que vocês estão em relação à questão da sexualidade, né? Por exemplo, se você, como um praticante, entende que a caminhada não é o brahmacharismo, o celibatarismo, porque você tem a necessidade de um casamento, de estar com alguém e tal, essa não é uma prática para você, né? Mas se você também está num momento que você sente que você não conseguiria sustentar, nutrir, acolher, regar, cuidar de uma relação, é melhor não ter relação com ninguém. Aí, nesse momento, é melhor ser muito mais honesto com você e com os outros. Ah, Michel, mas eu ainda quero ter muitas relações sexuais diferentes e tal. Nesse momento, é muito mais importante que você cuide de você, deixe claro isso para os outros, os seus vários parceiros, se for o caso, né? Deixe esses contratos bem claros para que você evite trazer sofrimentos para você e para o outro. Então é muito importante vocês terem essa consciência, né, de qual é o meu momento. O meu momento é um momento de celibatarismo, é um momento de matrimônio, é um momento de nenhuma relação compromissada com ninguém. E em todas essas relações, você precisa estar atento ao seu aspecto de mente. Como que eu estou operando com a minha mente em cada um desses, né? Eu, particularmente, à luz da prática da yoga, eu não encorajo eu não encorajo as pessoas a ficarem nutrindo os seus hedonismos e indulgências, né? Ficar sempre dando um encorajamento para os desejos e apegos. Eu não encorajaria isso. Mas como eu coloquei antes, a alma tem muitas formas de experiência, né, evolutiva. Talvez isso vai ser necessário para muitos. Mas pensando eu tô falando muito à luz da yoga, né? Pensando numa questão básica, que a yoga é desidentificar com as flutuações que emergem na nossa mente, quando a gente vai fomentando os nossos hedonismos, os nossos apegos e desejos, a gente vai fortalecendo-os, a tendência da mente é se distrair cada vez mais. E se distraindo cada vez mais, a energia vai para fora, a energia não vai para dentro, eu perco energia e eu vou comprometendo a minha própria sadhana, a minha própria prática, né? Eu vou perdendo o foco, né? Deve-se ter o cuidado de não desenvolver antipatia aos membros do sexo oposto ou sentimentos de culpa, vergonha ou frustração em relação aos impulsos sexuais, né? Isso aqui é muito importante, pessoal, porque assim, a maioria, nós, vamos colocar assim, a maioria de nós opera ainda na perspectiva do samsara. Vou só conceituar um pouco, né, o samsara para vocês entenderem. Quando a gente fala de samsara, samsara não é um lugar. Samsara é um estado de mente, é uma forma onde a mente opera, que é essa forma da mente operar, ela está ligada à nossa ignorância da nossa verdadeira natureza. Isso chama avidya. Quando uma mente opera nublada, obnubilada, né, pela sua verdadeira natureza, então ela já opera com algum nível de ignorância. Essa ignorância da nossa verdadeira natureza faz com que a gente se apegue, se identifique às nossas experiências. Isso vai trazer desejos e apegos. E, consequentemente, eu vou criando essa relação dual, né, onde eu me apego às experiências positivas e eu quero me afastar das experiências aversivas. Esse estado cíclico de mente, operando em ignorância, desejo, apego e aversão, né, às experiências negativas, isso faz com que a gente fique
como se fosse num software instalado na gente, onde a gente opera nessa samsara, que é um estado de mente confuso sem fim, né? A maioria de nós vive essa realidade. Vivendo nessa realidade, a gente precisa entender que a maioria de nós ainda tem fixações, né? Ou flutuações da mente, vritres e sanskaras, fixações, marcas mentais. Isso faz com que a gente opere desse modo, de apego, desejo, de aversões, né? A gente não consegue operar por um software fora do samsara, que seria uma mente que reconhece a sua verdadeira natureza, né? Essa seria a mente dos Budas, dos Cristos, dos iluminados, que conseguem olhar para as experiências impermanentes na matéria, mas conseguem ver a luz da permanência, né, do self, né? Ou, como no budismo, da própria vacuidade, né? Quando a gente não consegue operar com a nossa mente fora do samsara, é comum que nós tenhamos impulsos sexuais, desejos, né? Existe sim, viu, pessoal, uma dimensão de praticantes muito veteranos, né, de mentes já realizadas, que eles conseguem operar no mundo sem desejo, sem apego. É o que o Patanjali fala, né? O ser, o praticante, o yogi, ele consegue ver o objeto na sua verdadeira forma. Então, por exemplo, quando você vê o objeto na sua verdadeira forma, eu estou olhando para o céu aqui, pessoal, que está bonito, sabe? Dá vontade de ficar olhando e falando. Mas, assim, quando a gente vê o objeto na sua verdadeira forma, a gente vai rompendo com as ilusões por trás dos objetos, né? Então, por exemplo, todas as experiências que você vai passando, você não vai criando ilusões diante dela. Você consegue entender o seu papel naquele lugar. Você consegue uma coisa que lhe é apresentada, por exemplo, a própria experiência sexual ou algo que traria desejo para muitas pessoas, como talvez um alimento, não. O indivíduo ele consegue compreender a real necessidade daquilo, a real função daquilo, e ele consegue transmutar e ver aquilo na sua verdadeira forma. E ver na verdadeira forma é um olhar de não projeção, de não apego, de não desejo, é um olhar que não tem ilusão, né? Então essa programação, esses tipos de indivíduos existem, né? Grandes mestres olham pela vacuidade, pela verdadeira natureza, eles não olham pelo samsara. Mas como a maioria de nós, né, vamos colocar assim, que estamos, né, no nosso processo de autodesenvolvimento, a gente ainda olha, a nossa visão no mundo ainda é uma visão de fixação por causa dos nossos desejos e apegos. Pareceu um abelhão aqui na janela. Então, assim, nessa perspectiva, é natural que vá nascer os impulsos, os desejos e apegos. Então, é importante, né, entender que esse software ele ainda está instalado em nós. E se a gente realmente tiver antipatia e frustração e vergonha diante dos nossos desejos, a gente também não vai ter uma prática vigorosa, né? A gente não vai ter uma prática que vai florescer. Pessoal, é só olhar para um ponto de vista histórico, tá? Várias tradições espirituais e religiosas que forçaram, né, a prática do celibatarismo fez com que gerasse muita repressão e, consequentemente, muitas perversões desses praticantes. Então, é importante, quando a gente vai estudar esse ama, né, do brahmacharismo, é importante a gente ter muita clareza do momento onde eu estou, né? Qual é a minha configuração? E aos poucos, a intenção da yoga não é te encorajar aos seus desejos e apegos, ok? A questão é muito mais você levar lucidez para a natureza deles. Por que que eles nascem, de onde eles nascem, o que eu posso transcender, o que eu não posso ainda, o que eu posso encorajar, o que eu posso não encorajar. Começar a ter um olhar mais autocompassivo, né, quanto às suas próprias necessidades. Aí vai nascendo
uma coisa que tem muito mais a ver com consciência, né? De eu entender onde estou, o meu momento, e aí eu não vou me reprimindo, eu não vou me culpando porque eu tenho esses desejos, eu simplesmente vou entendendo o meu momento, a minha dimensão. E aí dentro dela eu vou tendo uma prática mais leve, né? Porque eu vou acolhendo essas minhas dificuldades. É mais nesse sentido, né? Na presente cultura hedonista, o ideal de abstinência sexual e pureza chocará a maioria das pessoas como sendo não apenas esquisito, mas impossível também. E até mesmo, né, pessoal, conservador, né? Muitas pessoas vão achar isso. Porém, não é nada disso. Entretanto, pode ser necessário ao indivíduo que deseje praticar esse ideal refletir profundamente sobre os valores e expectativas da cultura contemporânea, assim como na natureza da sexualidade. Eu vejo uma questão, quando Satyananda aqui comenta, né, da questão da cultura hedonista, ah, eu já falei isso aqui em outras aulas, mas eu vou reforçar porque esse é um ponto que encaixa muito bem assim no fluxo do que está aqui. E na verdade, né, pessoal, a gente tem que começar a aprender que os ensinamentos são repetidos, né? A gente precisa ouvir muito as mesmas coisas para a gente aprender, reler muitos livros, né? E não ficar nessa compulsividade de sempre boas novas e eu não estou praticando nada que eu vejo. Então, nesse sentido, eu vou falar um assunto que eu sempre comento aqui, é, é muito comum na nossa cultura materialista ocidental se dizer que nós não somos devocionais, que nós não nos devotamos, né? Então, por exemplo, a cultura materialista ocidental, ela é uma cultura que tem aversão a imagens, a iconografias, né? Tem até várias tradições religiosas que não gostam, tipo assim, não pode ter um Buda igual está aqui atrás, não pode ter uma imagem, não pode ter nada disso. E aí, diante dessa estrutura, né, a nossa cultura materialista, então, fala que não tem devoção. Eu vejo claramente que essa é uma falácia, né, é uma fala redondamente enganada. Pelo contrário, a nossa cultura materialista ocidental, ela é uma cultura hedonista, ela se devota à sexualidade, ela se devota a poder, ela se devota a dinheiro, ela se devota à imagem, ela se devota a status, ela se devota a prestígio. A nossa cultura, as pessoas se devotam a isso. E nós temos vários símbolos iconográficos, imagens, que refletem essa nossa adoração materialista, né? Um carro chique, importado, de luxo, é como se fosse uma deidade nessa cultura materialista, né? A mulher, né, com um corpo sexualmente muito atraente, ou o homem também agora, né? É também um objeto, né, de iconografia nessa nossa cultura. Então a nossa cultura, ela sim, ela está cultuando essa questão. Quando o Satyananda coloca aqui para a gente começar a refletir profundamente sobre os valores e expectativas da cultura contemporânea, ele está começando a falar assim, olha, a gente precisa refletir sobre essa cultura que a gente está vivendo. A cultura dos yogis, pessoal, a cultura dos budistas, eu não posso falar que todas elas são culturas teístas, né? Ou politeístas, que na verdade não são, né? O próprio budismo tibetano, assim como a Kriya Yoga, não tem uma visão de Deus enquanto uma entidade. É uma visão de Deus, uma visão interna, né? Da verdadeira natureza do ser. Os budistas vão falar a verdadeira natureza da mente, né? Nessa cultura yogi, vamos colocar assim, ao invés de você adorar a objetos materiais, como eu coloquei da nossa cultura contemporânea, parte de tradições iógicas adoram a Deus, né? O vetor de adoração não é as experiências da matéria, é o divino. E algumas outras tradições de yoga, sendo essa a Kriya Yoga de Babaji,
a adoração ao próprio self. Então, é uma questão, pessoal, de valores e de onde que você leva a sua energia, né? Para mim, particularmente, adorar o próprio self não é negar a experiência material, ok? Mas esse ato de fazer a prática de olhar para a minha verdadeira natureza, eu vejo que faz algo muito mais sentido, é muito mais inteligente do meu ponto de vista pessoal, eu buscar adorar a minha própria natureza divina do que um objeto material impermanente, como um carro ou como um objeto, transformar a pessoa num objeto sexual. E aí a gente cai numa máxima, né, que eu acho muito rica, essa frase, né, que a raiz dos sofrimentos humanos é tornar experiências impermanentes, ou seja, que vão acabar em experiências permanentes. Então, quando você cria um modelo cultural, civilizatório, materialista, hedonista, aonde se adora aos objetos impermanentes, nós estamos fadados ao sofrimento, porque nós vamos adorar coisas que vão acabar, né? Agora, quando você tem um modelo iógico, onde adora o próprio self, a natureza divina, isso é permanente, né? Se a gente for entender que, na verdade, nós nunca morremos, né? A morte biológica ela é só uma transição. A operação da consciência da mente nos seus níveis mais sutis vai continuar. Então, quando você vai vendo que esse movimento de investir no próprio self e não nas experiências impermanentes, no mínimo, no meu ponto de vista, né, pelo que eu entendo da yoga, no mínimo um ponto de vista mais inteligente, né? Um ponto de vista onde você tem frutos duradouros, né? Então, quando o Satchidananda fala para a gente refletir sobre as nossas expectativas na nossa cultura, começar a refletir, pessoal, para onde que está indo nossas adorações, para onde que está indo nossa energia, entende? Eu posso acreditar, como todas as pessoas que operam com a mente no Sansara, eu também tenho desejos, eu gosto de assistir coisas na televisão, eu gosto de ver filme, eu tenho meus prazeres. Mas uma coisa eu aprendi com a yoga, eu sei que todos eles são impermanentes. Então não adianta eu ficar buscando a minha felicidade, né, em pessoas e em coisas que eu não vou encontrar. E eu estou vendo claramente que eu não vou encontrar. Então, nesse sentido, muda a visão na prática, né? A prática passa a ter um outro sentido. E aí vai começando, eu estou falando muito pela minha experiência, né? Aí vai começando a fazer sentido a importância de não encorajar a experiência sexual de maneira desenfreada. Como eu falei, não precisa ser o brahmacharismo se ela não é uma escola para você. Mas eu vou desperdiçar minha energia sexual de qualquer forma, com qualquer pessoa, em qualquer contexto, de qualquer maneira, né? Parentes, pode ser uma experiência de alma, mas é uma experiência que, no final, ela não é a questão que faz com que a gente realmente reconheça o nosso self, né? Então, cada um tem que entender o seu momento, o seu contexto de vida, né? Para obter êxito no cumprimento desse ideal, deve-se usar-se de uma abordagem ampla e aplicá-la paciente e persistentemente, né? No sentido que, assim, a gente precisa entender, né, essa prática do brahmacharismo, né, de não ver os seres apenas como objetos sexuais e sim como seres espirituais. Esse é um processo de amadurecimento aos poucos. Eu posso falar com vocês, pessoal, eu não tenho reservas assim para falar assim, de experiências pessoais nesses itens, mas eu posso falar assim pela minha própria experiência. Muita coisa mudou, sabe? Quando eu comecei a entender esse conceito de ama. Uma coisa que eu achei muito legal na minha experiência particular o quanto que foi mudando para mim a forma de olhar para as pessoas, principalmente do sexo oposto, né? Por mais que em mim às vezes nasça, né, olhares de desejo e apego, hoje eu vejo que ele é bem mais abrandado em relação a antes. Hoje eu consigo mesmo, né, nessa estrutura iconográfica da cultura hedonista, materialista, de ver uma mulher como um objeto sexual, eu tenho muitas experiências nas minhas práticas como professor, como terapeuta, de eu realmente conseguir olhar
por uma mulher extremamente atraente, mas com um olhar espiritual, né? E eu vejo isso como uma vitória na prática, porque aí você consegue abrir um campo para olhar o ser de uma maneira compassiva e não objetificado. Eu acho muito gratificante a yoga ter me dado alguns passos para eu enxergar isso. E isso não tem a ver com repressão ou uma autolavagem cerebral. É uma questão de você perceber, isso é muito importante, pessoal, isso aqui é um pulo do gato. Eu estou vendo, né, que hoje a live está pouco frequentada, né, só tem uma pessoa ao vivo, às vezes tem mais, mas dá umas bugadas aí, né? Mas enfim, o vídeo vai ficar em 24 horas, depois vocês assistem. Mas tem uma questão para mim que foi o grande pulo do gato nessa experiência toda, é quando eu percebo que quando a gente olha, né, para as experiências de uma maneira muito apegada, com muito desejo, muito objetificada, é como se a gente colocasse uma visão, uma viseira, sabe? E a gente não consegue ver o objeto, como o Patanjali fala, na sua verdadeira forma. A gente vai vendo o objeto de uma maneira muito fixada. Quando a gente passa a ter um olhar mais amplo, como, por exemplo, ver os seres como seres espirituais, não como seres, como objetos sexuais, o fato de nascer a dimensão do sagrado para o outro faz com que você comece a ter uma visão muito mais ampla. Então, uma pessoa que estava na minha frente, que anos atrás eu só conseguiria olhar como um objeto sexual, enquanto homem, conseguindo ver só como objeto sexual, ao começar a ter um olhar mais amplo sobre aquele ser, entender que é um ser em evolução, que é um ser espiritual, que é um ser que tem uma história, que é um ser que tem emoções, que é um ser que tem família, que é um ser que tem, né, as suas próprias características, você passa a olhar a pessoa de uma dimensão muito mais compassiva, né? Olha um paralelo disso, vamos pegar um paralelo disso com uma situação real que eu vi esses dias que eu achei bem interessante. Eu vi uma postagem, eu vi duas postagens, né, bem antítese uma da outra, nesse cenário nosso de pandemia, que eu achei bem interessante, ligada a isso, de ampliar a visão. Numa postagem, era uma pessoa realmente tendo uma visão bastante limitada, para não dizer até idiota, de idiotismo, né? A gente tem que entender que quando fala com a palavra idiota, idiotismo é isso, né? É ver de uma maneira obtusa para a experiência, né? Numa postagem, né, uma, uma influência digital americana, né, começa a reclamar que isso é tudo bobiça, que é para todo mundo sair na rua mesmo e ir criando imunidade, e chega até a falar que não estou nem para os idosos, que eles morram mesmo, eu quero sair na rua, coisas nesse nível, né? Ou seja, uma visão nada compassiva, né? A pessoa não pensa que essas pessoas têm família, que essas pessoas têm sua própria vida, que ela quer viver sua vida e tal. E aí uma outra postagem de uma outra pessoa, uma postagem, do meu ponto de vista, extremamente compassiva, né? Onde a pessoa começa a questionar assim, pessoal, quando fala assim, no Brasil só morreu 1.000, no outro lugar já morreu não sei quantos mil. Aí a pessoa falando assim, a postagem era assim, pessoal, vamos parar de desumanizar a vida. 1.000 foi uma pessoa. Essa uma pessoa tem família. Essa uma pessoa tem uma história. Essa uma pessoa poderia ser você. Eu achei muito boa essa colocação, porque se a gente não vai tomando cuidado, pessoal, a nossa falta de compaixão, a nossa indiferença estala a tal ponto, né, que a gente vai caindo numa coisa que uma autora europeia sempre falava, né, a banalidade do mal, né? A gente vai banalizando as mortes, a gente vai achando que bom, né, foi 1.200 só, só num lugar lá foi 1.000 num dia. Não, pessoal, isso está equivocado. Esse olhar não é compassivo, a gente não está vendo a dimensão do todo. Por que eu estou linkando isso aqui com brahmacharismo? Porque isso aqui tem tudo a ver, pessoal. Quando a gente vê o outro de maneira objetificada, a gente perde essa dimensão da verdadeira natureza do outro. Você não consegue ver o outro na sua verdadeira forma, né? Então, é nesse sentido, né? Aí, eu vou ler aqui só mais um textinho e depois eu vou propor uma prática, ok? Aí fala assim, castidade é o desapego em relação às fantasias sexuais. Fantasiar o sexo ou ceder aos sentimentos de luxúria dissipa e dispersa a mente tanto quanto
os atos físicos do sexo causam perda da força vital. Aí, pessoal, é entender o seguinte, é quando ele tá usando várias palavras aqui, quando a coisa é luxurienta, né? Quando o indivíduo ele tá, não é focado, é hedonismo, né? Não tem-se um controle da própria energia. É claro que a prática sexual sendo feita com harmonia, com amor, com carinho, com cuidado, né, com foco dessa energia, é uma prática, pelo contrário, até revitalizante, né? O cultivo da castidade capacita-nos a sublimar a nossa energia e guiar a nossa consciência para longe das sensações fugazes dos sentidos, rumo à fonte interna de alegria. É porque a pessoa ela vai mantendo, né, o foco na própria energia e ela vai encontrando a verdadeira energia dentro dela, né? Vai sumindo nessas ilusões que a minha felicidade está fora, nas experiências sensoriais ou com objetos, pessoas, né? É nesse sentido também. Aí ele fala, mesmo no casamento, devemos moderar a nossa atividade sexual e procurar transmutar as energias sexuais através de práticas e atitudes, né? O ponto que o Satchidananda está comentando é uma energia, a energia sexual ela não deve ser reprimida, mas ela deve ser compreendida e ela deve ser canalizada de maneira adequada. Essa fala, pessoal, ela é muito endossada, tá? No taoísmo chinês, aí eu falo aqui agora enquanto um terapeuta de medicina tradicional chinesa, né, que eu me debrucei mais de 5 anos sobre esses estudos, a própria medicina chinesa, no taoísmo, os médicos, né, a filosofia que estava por trás ali, quando ela vai falar da nossa energia vital, o nosso Jing, né, ele fala que o nosso Jing, ele é bastante desperdiçado com o excesso da atividade sexual. Então, no próprio taoísmo, na própria prática da medicina chinesa, há também um encorajamento em a gente controlar essa também energia sexual e não deixar ela tão dispersa. Várias tradições orientais diferentes enfatizam esse ponto, né, que é importante não ceder, né, aos nossos hedonismos e práticas sexuais desenfreadas, que isso é uma forma de a gente também perder a nossa energia essencial. Isso, na verdade, é qualquer coisa, pessoal. Se perde energia com excesso de bebida, excesso de comida, excesso de exercício físico, excesso de prática sexual, excesso da falta de não dormir. São várias formas de esvair o nosso prana. Então, quando o Satchidananda comenta, né, mesmo na relação de casamento, né, no matrimônio espiritual, que deve-se sim também procurar moderar essa atividade para que o indivíduo também tenha foco e consiga transmutar essas energias em outras práticas, né? Eu sei que tem gente entrando agora, teria que ver lá atrás, porque eu já coloquei vários pontos aqui bem importantes, mas uma das coisas que a gente entende em poupar a energia sexual, que esse fogo interno, ele é um fogo que pode ser canalizado, o Agni, né? É um fogo que pode ser canalizado para a gente ir despertando nossos centros psíquicos, né? Nossos meridianos, nossos nadis, nossos chakras, né? Agora, é claro que, novamente, eu vou reenfatizar isso, você tem que ter muita consciência do seu momento. Uma energia sexual que ela é canalizada, mas vira repressão, ela pode virar perversão, né? Então, trabalhar com fogo, sempre o fogo é um elemento que ele é perigoso, né? Então a gente sempre tem que ter muita sabedoria para manipular o fogo. E o fogo é o elemento do poder, né? Para ter poder vai ter que ter muita sabedoria para que o poder não te queime, não te corrompa, né? Então, nesse sentido, quando a gente aprende a conduzir e canalizar e usar de uma maneira adequada a nossa energia sexual, isso vai virar um fogo que vai transmutar, né, fazendo com que a gente consiga ter muitas práticas, muitas atitudes, canalizar a energia em muitos projetos benéficos para o todo, né? É nesse sentido. Podemos ver o cônjuge como um ser espiritual e não como um objeto sexual, que é o que eu enfatizei muito aqui, né?
a questão do brahmacharismo, independente se a pessoa vai ter uma escolha como um celibatário ou uma escolha de matrimônio, né? Se a pessoa vai ter uma escolha de ter parceiro, é sempre desenvolver essa habilidade de ver o outro na dimensão do sagrado, não ver o outro como objeto sexual, por mais que se tenha a prática da sexualidade. Quando a gente vê o outro como um ser além da questão sexual, nasce, né, pessoal, não só a sexualidade na relação, nasce o afeto. E aí sim, ali abre um terreno e espaço para o amor, para a compaixão, para o respeito, para o carinho, para essas coisas muito bonitas também na relação afetiva sexual, né? Bem, pessoal, eu estou finalizando a parte dos ensinamentos e agora eu vou entrar na meditação, né? Aí eu vou fazer o seguinte: o Instagram, ele encerra mais ou menos depois de 1 hora, que é mais ou menos o tempo que eu já estou aqui, ele costuma encerrar a sessão. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar o comando da prática meditativa, vou encerrar essa sessão, vou abrir outra fazendo a prática. Quem talvez quer fazer a prática só em casa e não quer abrir a outra sessão, eu vou explicar aqui o comando da prática, tá? O comando da prática é assim, ó, são uma série de perguntas para vocês meditarem nela. É assim: sou capaz de manter Deus em meu coração, mente e corpo quando estiver tendo uma experiência sexual? De novo, sou capaz de manter Deus em meu coração, mente e corpo quando estiver tendo uma experiência sexual? Sou capaz de fazer amor como uma oferenda ao divino? Sou capaz de permanecer como aqueles que vê quando em relação àquilo que é visto? Sou capaz de ver meu parceiro como uma encarnação do divino? Então, todas essas perguntas, eu vou repetir mais uma vez. Eu vou pedir que vocês meditem sobre elas, né? Sentem, fechem os olhos, respirações profundas, pensem um pouco sobre essas perguntas, raciocinando, depois contempla, tentando trazer o exemplo dessas perguntas na sua própria vida, e no final solta isso tudo e deixa a mente o mais livre possível, aberta a insights. É isso que nós vamos fazer. Então, vou repetir as perguntas de novo. Sou capaz de manter Deus em meu coração, mente e corpo quando estiver tendo uma experiência sexual? Sou capaz de fazer amor como uma oferenda ao divino? Sou capaz de permanecer como aquele que vê quando em relação àquilo que é visto? É assim, permanecer consciente daquilo que vê, aquilo que é visto, o observador e o objeto observado. Sou capaz, né, de permanecer como observador em relação ao objeto observado? E sou capaz de ver meu parceiro como uma encarnação do divino? Então, são essas questões que nós vamos refletir, tá? Então, pessoal, vou abrir a outra timezinha lá do ao vivo, tá bom? Om Kriya Babaji Namo.